Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero entregar uma mensagem que não é muito fácil, mas que é necessário e que o Espírito Santo de Deus tem falado e ministrado no meu coração muitos dias, pois isso já aconteceu comigo e creio que quem vai ouvir essa mensagem também pode ter passado ou está passando por isso. Salmos 32, no verso a partir de 3, vai dizer assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Davi estava dizendo, fazendo ali uma oração ao Senhor e dizendo que enquanto ele não confessava o seu pecado, ou seja, Breno, que pecado foi esse? Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, um homem que Deus escolheu, um homem que o Senhor levantou para ser rei de Israel e que Deus, deu esse título e ele é conhecido hoje como isso. E é um homem que pecou, que falhou, como eu e você. Não é porque ele está numa posição de rei que ele não tem mais falha, não é porque ele foi chamado por Deus que ele não ia ter mais falha. Pelo contrário, a Bíblia não esconde isso. Ele pecou quando deitou-se com a mulher de um soldado dele. Ele pecou quando tentou encobrir esse pecado. E ele pecou quando mandou que aquele soldado fosse à frente do exército, porque ele saberia que assim ele teria muita chance de morrer. E foi o que aconteceu. E acabou que ele casou com Betseba. Todo mundo sabe dessa história. Mas, olhando bem, Davi, nós, se parecemos muito com Davi. Por quê, Breno? Porque às vezes nós cometemos erros, pecado. Não é que nós vamos deixar de pecar, irmãos. Nós sempre vamos pecar. Nós somos pecadores. Só a graça, o sangue de Jesus pode nos justificar. Só isso. Mas enquanto nós estivermos neste corpo corruptível, nós vamos pecar por atos, por pensamentos, por decisões, por atitude, por sentimentos. Nós vamos pecar. Mas Davi, ele fez um pecado, ele cometeu um pecado, cujo, para Deus, é um dos pecados assim, terrível, porque peca contra o seu corpo, E a Bíblia vai dizer que o seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Aí, ele vai cometer um adultério. E ele esconde isso. Ele tenta esconder essa falha, esse pecado. Não estou falando somente de adultério, outros pecados que cometemos, que sabemos que é pecado, mas cometemos. E o que acontece com a gente? A gente acaba escondendo isso. Isso já passou comigo, de eu pecar, fazer algo que realmente, a Bíblia condena. Pequei e escondi. Aí, o que acontece com muitos que estão na igreja, principalmente muitos que estão na igreja? Acaba não confessando aquilo, porque tem medo da igreja excluir, tem medo do que o pastor vai falar, tem medo do que os irmãos vão falar quando descobrirem, quando saberem o que aconteceu. E aí acaba guardando aquilo dentro de si e levando a vida como nada tivesse acontecido. Só que isso, irmão, acaba com a sua vida espiritual, acaba com o seu relacionamento com Deus, acaba a sua paixão na obra do Senhor, acaba com o seu relacionamento, tanto com família, amigos, com Deus. Isso destrói você. E é o que Davi estava dizendo: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, porque é uma angústia, é um sentimento terrível enquanto nós vamos escondendo esse pecado. E aí muitas pessoas não conseguem ou não querem confessar por este fato, e verdadeiramente há muitas pessoas que elas não entendem. Só que sabe qual é a diferença? Aquela pessoa também peca. Foi o que aconteceu com aquela mulher quando foi pega em adultério. Os irmãos, os judeus pegaram ela, levaram até Jesus. Aí qual foi a resposta de Jesus? Se quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você não tem pecado, ou seja, não cometeu nenhum pecado,
Atira a primeira pedra. Não é porque ela foi apanhada, tudo bem, tem consequência. Mas o que eles queriam fazer? Os homens, o que os homens queriam fazer? Matar ela. Matar. Mas o que Jesus fez? Teve misericórdia. Ela sabia do seu erro. Ela se arrependeu. E aí Jesus olha e fala: ei, se alguém não tem pecado, então atira. Pode atirar. Eu deixo. Ninguém atirou. Todos, dos velhos até os novos, foram saindo. E aquela mulher, olhando ao seu redor, não via mais ninguém que condenasse. Jesus olhou para ela e falou assim: ei, filha, eu também não te julgo. Vá em paz e não peques mais. Ou seja, se arrependeu do pecado que você cometeu, vai, continua a sua vida com Deus e não peques mais. Não caia mais nessa tentação. Lute para que não caia mais nisso. Persevere para que você siga uma vida conforme a vontade do Senhor. Porque, irmãos, se a Bíblia, se nosso próprio Jesus está dando a oportunidade, se o nosso próprio Jesus, ele veio para os doentes e não aqueles que estão sãos, porque o que precisa do médico são os doentes. Então, quem somos nós, homens, para poder condenar alguém, separar ou excluir alguém? É por isso que muitas pessoas hoje estão machucadas, estão doentes, estão assim, sabe, presas naquilo que cometeu e não confessa, pelo fato de as pessoas vão excluir, as pessoas vão julgar, as pessoas vão fazer, sabe, muitas outras coisas, vão querer matar, como diz a Bíblia, né? Vão querer matar. E Jesus, ele tem oportunidade, porque Davi vai dizer o seguinte, ele vai continuar, né, dizendo que de dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Aí no versículo 5 ele vai dizer: eu confessei, então, ou seja, por muito tempo eu guardei isso, mas eu não aguento mais viver dessa maneira. E eu sei que se para mim sair dessa situação eu preciso confessar. Aí ele vai dizer: então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Ele confessou o Senhor. Ele falou do que ele tinha cometido. Ele falou, confessou aquilo que ele tinha falado, tinha feito. Deus não sabia? Sabia. Mas Deus queria ouvir. Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir você falando, confessando. Deus quer ouvir você. O Pai quer te ouvir. Quer que saia da sua boca. Aí vai dizer assim: resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoar-te todos os meus pecados. Ei, confessa, não esconde. Vá para o seu quarto, para um lugar de intimidade que você tem com Deus e confessa o seu pecado. Confessa aquilo que você tem feito e guardado há muito tempo. Confessa ao Senhor, se arrependa, saia desse meio, sabe, de pecado, de podridão, e confessa ao Senhor, larga, abandona. Provérbios capítulo, aleluia Deus, 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona alcança ou encontra misericórdia. Então a palavra de Deus está dizendo aí: beleza, você pisou na bola, você falhou, você deslizou, você, sabe, por um momento se enfraqueceu, deixou aquilo tomar conta de você, mas se arrependa, confessa, se arrependa, abandona, porque você alcança misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Jesus disse para aquela mulher: ei, vai e não peques mais. Vá e não peques mais, sua fé te salvou. Porque eu me arrependi, eu confessei e eu abandonei. Então, essa palavra que hoje o Senhor, sabe, ministrou meu coração para poder estar gravando esse vídeo aqui, e eu quero que alcance muitas, eu oro para que alcance muitas vidas. É isso, confesse, abandone, porque
enquanto nós não confessarmos e guardarmos isso, nossa vida espiritual não muda, choramos o dia todo, passamos, sabe, por aflições, angústia o dia todo, muitos dias, enquanto nós estiver escondendo. Confessa, entra no teu quarto, um lugar de intimidade, fala: Deus, eu pequei mesmo, fiz isso, fiz aquilo, e abandona. É importante que assim você alcance misericórdia. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra fale no seu interior e, se puder, compartilha, deixe seu like e se inscreva neste canal. Deus abençoe sua vida.